Amém? Eu gostaria, irmãos, de nessa noite, a partir desse domingo, começar um assunto com você a respeito do que Jesus diz a respeito de si mesmo. Amém? Você sabe, irmãos, que quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito, amém? Ele disse a Moisés uma grande frase, amém? Muito famosa. Moisés não sabia como chegar a Faraó para tirar o povo do Egito, né? Para pedir que Faraó deixasse o povo ir embora. A Bíblia diz que Moisés ele começou a falar com o Senhor e argumentar que ele não sabia o que fazer. O que Deus disse para ele, irmãos? Vá a Faraó e diga que eu sou o eu sou. Deus disse a Moisés: diga a Faraó que o eu sou te enviou. Amém? O eu sou o que sou. Foi isso que ele revelou a Moisés naquela sarça ardente. Amém? A Bíblia nos mostra, irmãos, e essa série de mensagens eu quero usar o Evangelho de João com vocês. Não precisa abrir agora. Eu estou fazendo uma introdução ao assunto. Mas a gente vê no Evangelho de João, irmãos, que é um evangelho muito íntimo, em que Jesus é apresentado de forma mais próxima, né? Mais na intimidade, né? João é um amigo do peito, né? O amigo que ele repousa a sua cabeça, que repousava a cabeça sobre Jesus. O Evangelho de João nos mostra, irmãos, que Jesus, quando ele encarna, né? Quando o Verbo de Deus, o Filho de Deus encarna ao mundo, ele pega para si essa afirmação. Amém? Ele diz: eu sou. Da mesma forma como Deus tinha se revelado a Moisés, quando Jesus vem ao mundo, irmãos, ele pega para si essa afirmação. E o seu ministério começa, irmãos, com afirmações como estas. No livro de João, irmãos, como eu já disse, é um livro muito próximo. O livro de João nos mostra, irmãos, 7 afirmações que Jesus faz a respeito de si mesmo. Repita comigo: 7. Todas essas 7, irmãos, estão alicerçadas sobre essa frase: eu sou. Amém? Ele diz: eu sou. E depois ele começa fazendo outras afirmações. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Todas essas afirmações de Jesus estão ancoradas nesta revelação que Deus dá a Moisés. Amém? Por que, irmãos, que eu quero trazer isso para você? Porque é importantíssimo saber o que Jesus diz a respeito de si mesmo. Amém? Você provavelmente já possa ter passado por alguma situação em que alguém falou algo de você e que não estava 100% certo. A pessoa não te conhecia muito bem e falou ao teu respeito para outras pessoas e acabou dizendo uma grande mentira ou algo que não era 100% correto. É ou não é verdade? Amém? Esse tipo de coisa pode acontecer. Alguém chega e diz assim: a Brenda é assim assado. Mas nunca conversou com a Brenda, nunca conversou com a Fernanda, com o pai. Falou algo a respeito da pessoa, mas que não era 100% correto, porque ela nunca ouviu da pessoa aquilo que ela tinha para dizer sobre si mesma. E, irmãos, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. É a maior manifestação de Deus, irmãos. A maior revelação de Deus é Jesus Cristo. E é importante que quando a gente fale dele, irmãos... Acho que eu vou trocar o microfone. Espera aí. Só um pouquinho. É importante, irmãos, que quando a gente quando falamos de Jesus, é importante dizer aquilo que ele diz sobre ele mesmo. Explicar o que ele fala sobre ele mesmo. Amém? E qual é a forma que nós encontramos, então, irmãos, de saber aquilo que Jesus diz sobre si mesmo? A sua palavra. Amém? Então essas 7 afirmações, o livro de João é muito interessante, irmãos, porque ele tende a mostrar a perfeição de Jesus Cristo. Ele tem o interesse de mostrar que Jesus era perfeito, irmãos. Por que 7 afirmações? Porque na Bíblia o 7 está associado ao quê? A perfeito. Em quantos dias Deus criou os céus e a terra?
7 dias, amém? 6 dias e no sétimo ele descansou, amém? O 7, irmãos, na Bíblia tem a ver com perfeição, amém? Então Jesus faz 7 afirmações sobre si mesmo, ele tem 7 milagres registrados no Evangelho de João, amém? Para mostrar que Jesus era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era perfeito, amém, irmãos? Então, baseado nisso tudo, irmãos, eu quero fazer uma introdução a esse assunto. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas verdades sobre quem Deus é. Amém? Sobre quem Deus é. Nós vamos ver o que Deus diz a respeito de si mesmo e que Jesus depois pega para si. Amém? E diz: eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado. Eu sou o próprio Deus. Amém? A primeira verdade, então, irmãos, repita assim comigo: Deus não tem início e nem fim. Irmãos, o ser absoluto de Deus significa que ele não teve um começo. Amém? Deus não teve um ponto de partida, irmãos. Amém? Ele é e sempre foi desde a eternidade. Nós temos um dia em que nós nascemos. Amém? Antes até mesmo do nascimento, nós somos gerados no ventre das nossas mães. É ou não é verdade? Esse é o nosso começo. Esse é o nosso começo em carne aqui nessa terra. Mas Deus não tem isso, irmãos. Ele não tem começo e não tem fim. Isso abala a nossa mente, irmãos, de certa forma. Porque você sabe muito bem, a nossa existência ela é uma existência finita. Amém? A Bíblia vai dizer em Salmos, Moisés, se eu não me engano, escreve esses Salmos e diz que o homem, quando muito, vive 70, 80 anos. Depois disso, ele diz, é canseira, é enfado. Porque a nossa existência terrena ela é frágil. Você sabe muito bem disso. Alguma criança um dia pode chegar para o seu pai e perguntar assim: pai, quem fez Deus? Não sei se você já pensou nisso, irmãos. Talvez antes da sua conversão, ou alguém já te perguntou isso: quem fez Deus? Quem gerou Deus? Você já parou para pensar nisso? Quem que deu o ponto de partida? Quem que iniciou o Senhor? Uma criança pode perguntar isso para o seu pai. O que o seu pai deveria dizer? Deus não tem início e nem fim. Porque, irmãos, Deus simplesmente é. Amém? Ele não foi, ele não será, ele é. Amém? Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 45. Deus sempre foi. Isaías 45, verso 5, irmãos. Amém? A Bíblia nos diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você nem me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. É interessante isso, irmãos. Como eu disse, Deus está fazendo uma afirmação ao profeta Isaías sobre si mesmo. Ele está dizendo: não há outro Deus além de mim. Amém? Irmãos, você precisa dizer amém por isso. Não há outro Deus além do Deus vivo. Amém? Não há outro Deus além do Deus vivo, irmãos. Por que isso é importante? Porque Jesus Cristo, o Deus encarnado que veio ao mundo, é Deus. E Ele diz: eu sou o único caminho. Amém? Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Deus verdadeiro. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes, irmãos, que algumas religiões, ou algumas pessoas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Não é verdade. Só há um Deus verdadeiro, e o único caminho que leva até Ele é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele está dizendo: não há outro Deus. Não há outro Deus. Paulo escreve aos Coríntios, irmãos, a igreja de Corinto, eles estavam com uma situação complicada. Eles viviam no meio de uma idolatria muito grande. Muita idolatria, irmãos. Idolatria a outros deuses, consagração de comida, de festas para outros deuses.
E Paulo diz assim: vocês não deveriam se preocupar com isso, com o que vocês podem ou não comer, se alguém te oferecer alguma coisa. Não há outro Deus. Na consciência deles, eles estão consagrando alguma comida a um Deus, a um animal, enfim. Mas vocês precisam entender que não há outro Deus. A consciência de vocês ao comer determinado alimento precisa dizer para vocês mesmos que só há um Deus. Ele é verdadeiro e Ele é único. Então aquela consagração não faz diferença para vocês. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque só há um Deus. E esse Deus, irmãos, sem começo nem fim, Ele encarnou. Ele se fez carne. A Bíblia diz que Ele habitou entre nós. Filipenses vai dizer que Ele se esvaziou, irmãos. Ele não teve fim, Ele não tem início na eternidade, irmãos. Mas quando Ele pisou nessa terra, Ele começou os seus dias. Ele se fez o menor. Ele se fez pequeno. Assim como nós já fomos um dia, irmãos. Esse Deus abriu mão desse atributo grandioso, irmãos, que é a eternidade, a existência antes de todas as coisas. Por causa de mim e você, Ele se fez pequeno. Ele se fez menor. Por causa de mim e você, Ele nasceu de uma mulher, irmãos, da forma mais vulnerável possível. Agora você precisa entender, Ele diz: eu sou, fora de mim não há outro Senhor. Mas Ele se fez menino. Você precisa dar glória a Deus por isso. Eu estou te mostrando o que Deus diz a respeito de si mesmo. E você vai entender com as afirmações que Ele é grandioso, Ele é supremo. Ele está acima de todos, irmãos. Mas Ele é humilde. Ele se fez servo. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Amém? E é interessante, irmãos, que quando Ele se fez carne, a Bíblia diz que Ele morreu. Amém? Ele morreu como pessoas normais morrem. Como pessoas como eu e você morrem. Mas o interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Ele ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte, irmãos, da humanidade de Cristo não foi suficiente para segurá-lo. Sabe por que você precisa dar glória a Deus por isso, irmãos? Porque ao ressuscitar, Jesus estava te dando a oportunidade de ressuscitar também. Irmãos, entenda uma coisa: a morte não pode segurar, porque ela não segurou Jesus Cristo. Ela não segurou Jesus Cristo. Como eu disse, a nossa vida é frágil. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se você morrer agora, irmãos, você tem uma certeza: você ressuscitará no último dia. Nós vimos em João, no livro de 1 João, um tempo atrás, irmãos, que ele declara firmemente: nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, glorificado na eternidade. Sabe as dores que você tem no dia a dia? Você não terá mais. Sabe a tristeza que te abate de vez em quando? Você não terá mais. Sabe a incerteza, a finitude dos seus dias? Você não terá mais, porque Ele ressuscitou. Amém, irmãos? A segunda coisa, então, irmãos, a respeito de Deus. Diz assim para o seu irmão, para o irmão que está do seu lado: Deus é independente. Diz assim: Deus não precisa de algo e nem de alguém para ser quem Ele é, irmãos. Deus é independente, irmãos. Tudo que não é Deus depende de Deus para existir. Amém? Você é Deus? Hein? Então você depende dele para existir. Todas as coisas que existem nessa terra, irmãos, dependem de Deus para existir. Amém? Tudo, irmãos. Nada acontece. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Não sei se você acompanhou nesse final de semana, mas uma expedição, eu esqueci o nome, irmãos, do equipamento, que chegou a Marte. Não sei se você chegou a acompanhar. Que eles capturaram imagens, irmãos, e som do planeta Marte. Irmãos, é interessante que no vídeo, você olhando, você percebe a planície toda do planeta, sem forma e vazia. Irmãos, Deus criou a terra para nós. A terra e tudo que nela há, tudo pertence aos homens, irmãos. Deus nos deu de graça, por amor.
Tudo depende dele para existir. Marte é um planeta vazio, irmãos. Mas nós aqui podemos usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu. Você precisa agradecer por isso, irmãos. Agradeça pelo seu fôlego de vida. Agradeça. Nós adoramos o Senhor aqui agora há pouco, irmãos. Um momento de adoração. A presença de Deus estava muito forte aqui neste local. Estava muito forte, irmãos. Deus estava soprando o seu Espírito aqui neste lugar. Não seja frio, irmãos. Não seja dormente. Tenha sede, tenha fome disso. Você depende dele para existir. Tudo que não é Deus depende de Deus para existir, irmãos. Você não é sem forma, você não é vazio. Ele te criou a imagem e semelhança. Amém? A imagem e semelhança, irmãos. Você carrega isso do Deus verdadeiro, do único Deus, o grande eu sou. Colocou em você traços, DNA, partículas de quem Ele é, irmãos. Tem acontecido muito nos nossos dias, irmãos. Crente extremamente carente, com visões equivocadas de quem são. Uns pensam muito de si, outros pensam tão pouco. Nós não somos deuses, mas carregamos a imagem e semelhança dele, irmãos. E como uma fonte Ele dá a si mesmo para que você possa existir, para que você tenha dias, fôlego de vida, para que você acorde e tenha um trabalho, para que você acorde e veja os seus filhos, irmãos. Isso tudo é graça de Deus. É dependência. Um ser que é independente. Eu sempre falo aqui para vocês, irmãos, e vou continuar citando, porque é importante citar. Eu nunca me esqueço daquele quadro na casa do tio Nilson e da tia Maristela, se vocês estiverem me olhando. Eu nunca me esqueço, irmãos, porque isso marcou a minha infância. Eu entrava na sala deles e estava escrito: Deus, sem você, sempre será Deus. Mas e você sem Deus? Já parou para pensar nisso, irmãos? Você cantou agora há pouco: és a minha fonte, minha colheita, és a minha herança. Nós não temos outro lugar, irmãos. Se você cogita no seu coração encontrar outra forma, eu te digo algo, irmãos, você não achará. Não existe outro lugar, não existe outro caminho. Você depende dele, meu irmão. Você depende dele. Abra comigo em Isaías 45 mesmo, onde você está. Deus é independente. Leia comigo no verso 7, irmãos. Olha o que ele diz a respeito de si mesmo. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele, olha isso, irmãos, ai daquele que discute com o seu Criador, sendo simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você me gerou? E à sua mãe: por que você me deu a luz? O grande eu sou, irmãos, mesmo não dependendo de nada, decidiu se relacionar. Pense nisso, irmãos. Eu já falei aqui outras vezes, o cristianismo é a única religião, irmãos, que Deus vem até o homem. A única. Outras religiões você precisa encontrar Deus. Você precisa com esforço chegar no Monte Olimpo, tocar os Zeus. O cristianismo não, irmãos. O cristianismo te diz: eu vou ao seu encontro. Não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós. Eu vos amei primeiro, eu os chamei para perto. Eu dei a mim mesmo, de graça, por você. Quando a gente louva aqui, irmãos, e o ministro de louvor peça: levante suas mãos, abra seus olhos, abra sua boca, glorifique ao Senhor.
Saiba, irmãos, que Jesus Cristo tomou decisões assim por mim e por você. Para glorificar o Pai, Ele foi até a cruz e abriu os seus braços. Com muita dor, irmãos, com muito esforço, suando sangue, com medo, com angústia. Quando a gente se coloca aqui em cima desse altar, irmãos, e faz momentos de adoração como nós tivemos agora há pouco, e a gente incentiva vocês a adorarem, irmãos, é para que vocês pensem nisso. Ele se esforçou tanto, Ele fez tanto por mim, eu não consigo ficar parado, eu não posso ser indiferente, eu não posso ousar não ter sede. Você não pode, irmãos. Nós acabamos de ver, Ele é independente, nós dependemos dEle, Ele é a nossa fonte, é a nossa colheita, é a nossa herança. Tudo que nós temos, tudo que nós somos depende dEle. Então em momentos como esse, irmãos, você precisa arder, você precisa queimar. Amém? O grande eu sou, irmãos, se relacionou. Isso quebra o nosso orgulho. Diga para o irmão do seu lado: Deus quebra o seu orgulho. Ele nos faz ser humildes, irmãos. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não julgou ser igual a Deus, algo que ele devesse se apegar, mas ele se esvaziou. Amém? Continuando, irmãos, a terceira coisa a respeito de Deus, terceira verdade. O ser absoluto de Deus, irmãos, significa que Ele é constante. Repita comigo: constante. A Bíblia diz em Hebreus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, irmãos. Deus não muda. Deus não muda, irmãos, Ele é constante, Ele permanece inabalável, estável. Enquanto nós passamos por instabilidades, irmãos, Deus permanece o mesmo, sentado no seu trono, sentado sobre o universo, meu irmão. Pense, eu estava falando agora de Marte, um planeta que está... A viagem até lá demora... Meu Deus! Deus está contemplando todas as coisas, irmãos. Segura todas as coisas com a palma das suas mãos. Esse é o seu Deus, irmãos. Foi isso que Deus fez com Moisés. Ele o encorajou e disse: eu sou o que sou. Não existe faraó, não existe o mundo, irmãos. Não existe Satanás. Todos eles são limitados, meu irmão. As circunstâncias nas suas vidas são limitadas. Nós falamos de Jó aqui alguns dias atrás. Tudo que aconteceu na vida de Jó era com permissão de Deus, irmãos, porque ele ainda está sentado no seu trono. Você lê o livro de Apocalipse, que as pessoas têm medo, mas no capítulo 4, irmãos, a Bíblia diz que Deus chamou João até os céus, e quando ele lá chegou, os portais da glória se abriram, e a primeira coisa que ele viu foi um trono. E ele diz: aquele que está sentado no trono. E daí ele faz uma revelação maravilhosa, irmãos. Aquele que está sentado no trono, ele tem mais valor do que qualquer ouro, irmãos, qualquer prata, qualquer diamante dessa terra. Esse é o seu Deus, meu irmão. Isso precisa encher o seu coração diante das circunstâncias. Você não pode olhar para as circunstâncias e pensar voltar atrás, irmãos, porque se Ele te chamou, Ele é fiel e justo, Ele vai completar a obra. Ah, mas eu sou tão fraco, como disse Moisés. Eu sei, irmãos. Ele diz: vai nessa tua força, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Esse é o seu Deus, meu irmão. Você não pode ficar indiferente a isso. Abra comigo em Tiago, irmãos, capítulo 1. Antes de lermos, olhe para cá. Irmãos, outra coisa que a gente precisa entender de Deus: Ele é constante. Significa, irmãos, que Ele não pode ser melhorado. Amém? Se Deus é constante, Ele não está em evolução. Amém? Deus não está melhorando, irmãos. Deus não está se adaptando.
É importante entender isso, irmãos. É você que se adapta a Deus. Amém? Ele é constante, ele não muda para o bem e para o mal. Porque a gente diz assim, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Mas a gente pensa só na parte positiva do que Deus representa. Não que Deus represente algo ruim, mas eu digo com relação à nossa situação. A gente pensa, Ele não muda, Ele vai continuar curando, porque Ele curou no passado. É ou não é verdade? É assim que você pensa. Deus foi fiel no passado, se Ele é constante, se Ele não muda, Ele vai continuar sendo fiel. Mas, a Bíblia diz que Ele é justo também, e que Ele está irado contra o pecado. Ele não aguenta mais ver a maldade, meu irmão. Deus não aguenta mais ver a maldade, as pessoas se matando por tão pouco, tanta ganância nesse mundo. Ele não aguenta ver isso, e Ele vai destruir o pecado. Amém? Deus não está sendo melhorado, irmãos. Ele não está se tornando alguma coisa. Ele não está tentando ser alguém melhor. Ele não está seguindo algum passo de algum coach que disse que 3 passos para determinada coisa, 3 passos para outra coisa. Não, irmãos, Ele está intacto, inabalável, como uma rocha. Ele diz, eu sou a rocha de Israel, eu sou a rocha da salvação. Firmeza, irmãos. Leia comigo Tiago capítulo 1, verso 17. Olha o que Tiago nos diz, irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Não há variação, nem sombra de mudança. Ou seja, irmãos, não há progresso em Deus. Ele é perfeito. Amém? Ele é perfeito. É mais fácil de entender a perfeição de Deus dessa forma, irmãos. Ele não está melhorando, Ele não está em progresso, Ele apenas é. Amém? Amém, irmãos? Quarta coisa a respeito de Deus, quarta verdade, irmãos. O ser absoluto de Deus, irmãos, significa que Ele é a realidade mais importante que existe no universo. Amém? Amém? Deus é a coisa mais valiosa, irmãos. Deus é a pessoa mais importante. Aliás, Ele pede que assim seja. Ele quer ser o primeiro. Ele quer a primazia. Ele sempre pediu o melhor, irmãos. Sempre pediu o melhor. Sempre. O que Ele pediu a Abraão? O que Deus pediu a Abraão? Seu próprio filho. O filho da promessa. Deus pediu o melhor. Deus pediu o melhor. E quando Abraão estava lá no monte, a Bíblia diz que quando ele foi, Deus o impediu. Deus disse algo a Abraão, irmãos, que toca muito no meu coração. Ele disse, agora eu sei, Abraão, que você não me negaria nem o seu próprio filho. Irmãos, você quer ser próspero como Abraão? Você quer as promessas de Abraão? Você quer a descendência de Abraão? Não precisa trazer areia lá do deserto. Não precisa buscar no monte das oliveiras. Não. Dê a Deus o seu melhor. Se entregue como Abraão. Jesus disse, irmãos, no livro de João mesmo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe o que Abraão estava vendo, irmãos? Jesus Cristo na cruz. Deus disse para ele, Abraão, eu sei agora que você não me negaria o seu próprio filho. Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe por quê, irmãos? Abraão estava diante da cruz, olhando para Jesus Cristo naquele madeiro, e estava dizendo, agora eu sei, Deus, que o Senhor não me negou o seu próprio filho. Agora eu sei, Pai, o Senhor não vai poupar nem o seu próprio filho por amor a mim. Esse é o valor do nosso Deus, irmãos. Ele é mais digno de interesse. Ele é mais digno de atenção, irmãos, de admiração. Ele é mais digno do seu tempo, meu irmão, do que qualquer outra coisa. Dizime a sua vida ao Senhor, não apenas o seu dinheiro, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, lá em Gênesis 4, que o Senhor aceitou Caim depois da sua oferta.
Deus aceitou Caim. Primeiro ele, quem ele era, o caráter, a vontade de seguir e fazer a vontade dele, do Senhor. Depois aceitou a oferta. Abel, desculpa. Amém? Vá comigo lá para Êxodo, irmãos, eu já estou encerrando. Êxodo capítulo 3. Deus é a realidade mais importante, irmãos, do universo. Eu estava falando aqui de Marte, né, irmãos? Já parou para pensar que empresas, irmãos, governos gastam tanto dinheiro para chegar à Lua, para chegar a Marte, para explorar o espaço. E muitas vezes nós fazemos tão pouco, irmãos, para conhecer a Deus. Ele é a realidade mais importante do universo. Não tem nada em Marte, irmãos. Não tem nada que esteja escondido numa caverna daquele planeta que tenha mais valor do que Deus. Nada, meu irmão. Nada. Até porque não existe filhos de Deus em Marte. Não tem ninguém com a imagem e semelhança do nosso Deus em Marte. Não tem ninguém em Marte, irmãos, pelos quais Jesus Cristo tenha morrido. Amém? Êxodo capítulo 3, verso 14. Olha como Deus disse a Moisés, como ele queria ser conhecido, irmãos. Não só por Moisés, mas também por Faraó, pelo Egito, por todas as pessoas. Verso 14, Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Amém, irmãos? Essa afirmação é muito grandiosa, irmãos. Deus é absolutamente dependente, irmãos, completo, perfeito, como nós já falamos. Ele é supremo, Ele é soberano, Ele está sentado no seu trono, irmãos. Mas mesmo assim, Ele compartilhou de si mesmo com você. Mesmo assim, irmãos, mesmo estando em tamanha grandeza, em tamanha supremacia, Ele compartilhou. Os Salmos, irmãos, 132, não precisa abrir. No verso 13, ele diz assim: pois o Senhor escolheu Sião, desejou para ser a sua habitação. Desejou, irmãos. Deus desejou habitar em nós, irmãos. Ele não fez porque era a única coisa a ser feita. Ele desejou habitar em mim, em você. Ele desejou comunhão, desejou habitar, compartilhar conosco. Aqui a carência vai por terra. Aqui a necessidade de afirmação cai por terra. Não tem nada que homem algum possa te dizer aqui nessa terra, irmão, seja mais importante do que isso. Deus desejou habitar com você. Você está entendendo isso? Olha o que ele diz: este é o meu descanso para sempre. Disse ele: habitarei aqui, pois este é o lugar que eu desejei. Abençoarei essa cidade e a tornarei próspera. Saciarei os seus pobres com alimentos. Vestirei seus sacerdotes com salvação, seus fiéis com alegria. Tudo isso, irmãos, tudo isso, todas essas afirmações maravilhosas, prosperidade, bênçãos, alimento, salvação, alegria, tudo isso está destinado para nós, irmãos. Somos habitação do grande eu sou. Amém, irmãos? Deixa eu ver onde eu parei aqui, por causa do horário. Volte comigo lá para Êxodo. Você já está em Êxodo. No verso 13, irmãos. Quando ele diz ali, a gente leu no verso 14: eu sou o que sou. Pesquisando sobre isso, irmãos, uma possível tradução, uma forma de traduzir essa afirmação de Deus, ou esse nome, né, esse título, pode ser também: eu serei o que serei. Ou seja, Deus é autossuficiente. Autossuficiente. Ele é autoexistente. Ele é ilimitado, irmãos. Não é o único ser do universo, irmãos, que não depende de nenhuma coisa para existir e para continuar existindo. Leia comigo o verso 15 de Êxodo 3. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, ou Yavé. Amém? Está assim na sua Bíblia? Javé ou Yavé, enfim, que significa Senhor, irmãos. Diga ao povo de Israel, Yavé, o Senhor,
o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. A palavra Yahvé, ou Javé, como está na sua Bíblia, muito provavelmente, significa aquele que traz a existência. Amém? Aquele que traz a existência, aquele que é. Amém? Nós nos relacionamos, irmãos, com esse Deus que trouxe todas as coisas à existência. O grande eu sou é, irmãos, Ele criou todas as coisas a partir de si mesmo. Nós raciocinamos, irmãos, nós pensamos as coisas. Você provavelmente está pensando um monte de coisa agora, é ou não é verdade? A sua mente pode até estar escutando, mas às vezes a gente fala uma palavra aqui, você pensa outras coisas, né? Uma coisa vai levando a outra. Nós raciocinamos a respeito das coisas, mas Deus não raciocina. Deus não pensa. Ele sabe. Diga para o seu irmão, Deus sabe. Ele sabe tudo, irmãos, tudo sobre nós. A Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça estão contados. Olha a complexidade disso. Os fios da sua cabeça, Deus sabe todos. Nada passa desapercebido. A nossa vida está nas mãos. A nossa existência está nas mãos. Nós cantamos aqui: tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a quem? Ao grande eu sou. Amém? Jesus Cristo toma para si, irmãos, essa afirmação e diz: eu sou, fora de mim não há outro, eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou, irmãos, a nossa existência aqui nessa terra, a nossa eternidade, irmãos, depende dele. Amém? Eu quero terminar com uma frase, irmãos, que eu li e não lembro de quem, mas ela diz mais ou menos assim: Deus nos deu seu Filho não para nos amar, não para que Ele pudesse nos amar. Escrevi errado aqui. Deus nos deu seu Filho porque nos amou. Tem diferença. Ele não entregou Jesus Cristo na cruz para que através dele pudesse te amar. Ele entregou porque Ele já te amou. Essa é a complexidade do Evangelho. Jesus pega para si essa afirmação: eu sou, porque Ele nos amou, irmãos. Ele desejou estar conosco. Foi nada. Ele desejou habitar, irmãos. Ele desejou estar presente. Ele desejou, irmãos, ser o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo para todo sempre, na eternidade. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. A partir daqui nós vamos ver afirmações de Jesus sobre si mesmo. Nós vamos entender, irmãos, essa obra magnífica da cruz. A maior afirmação de todas, irmãos: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Mesmo sendo grande, mesmo sendo grandioso, supremo, eterno, infinito, perfeito, Ele se entregou por mim e por você. Se coloque de pé, irmãos.